O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá! Começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. Com a colaboração de Djair Ribeiro, vamos falar sobre a reencarnação. Como pode existir a reencarnação se a população da Terra aumenta cada vez mais? A ciência tem provas sobre a reencarnação? Para responder essas e muitas outras questões, contamos com a participação de Divaldo Franco, que é orador, educador e médium. Você acredita em reencarnação? Não. Não. É um mistério tão grande que nunca se pode falar nada. Olá, Divaldo, é uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Cláudia. Olá, Djair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Tudo bem. Vamos assistir a um trecho do filme Minha Vida na Outra Vida, baseado em fatos reais, exatamente no instante em que a protagonista da história é submetida a uma sessão de regressão de memória até uma vida anterior. Agora, senhora Cole, precisamos descobrir o que a senhora está vendo ou o que está sentindo. Então, vamos poder fazer um julgamento e ver se essas são lembranças verdadeiras ou não. Podemos começar? Vou contar de trás para frente, de 5 até 1. Quando chegarmos no 1, a senhora vai ouvir apenas a minha voz. 5, profundo. 4, muito bom. 3, mais profundo. 2, quase lá. 1. Volte para a Irlanda. De volta à época da sua existência em Malahide. Tudo bem, Jenny. Você está segura. Está em Malahide? Sim. Está sozinha? Não. Quem está com você? 2 filhos. Está tudo bem? Não. Há alguma coisa errada. Há alguma coisa errada. Deixa eu ajudar a senhora, mãe. Sony, cuide da sua irmã. Bridget, como vai? Mary. Nossa! Mary, você não está bem? Elizabeth, depressa! Eu não consigo respirar. Sr. Muller, um copo d'água, por favor. Parece que é um menino. Isso dói. Vamos. Vamos. Força. Força. Vai. Vamos. O médico está com você? Sim. Ele pode fazer alguma coisa por você? Não. Não. Muito bem, Mary. Força. 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 Tá aqui. É um menino.
azul. Ele tá azul. Eu sinto muito. Oh, meu bebê. Tudo bem. Tudo bem. Por que nós não recordamos das nossas existências anteriores e qual a sua opinião sobre a TVP, a Terapia de Vivências Passadas? A misericórdia divina transcende a nossa capacidade de entender. O olvido das nossas existências pretéritas é um ato de amor da divindade. Quando consideramos as nossas lembranças desagradáveis desta existência, os dramas infantis, os conflitos, naturalmente entramos em natureza de transtornos psicológicos, agressivos, perturbadores. Se nos recordássemos das existências passadas, aqueles gravames muito terríveis iriam levar-nos a transtorno de conduta muito sérios. Mas também tem um detalhe: se nos recordássemos da existência anterior, recordar-nos-íamos também daqueles que viveram conosco, e isso seria penetrar na intimidade sagrada do indivíduo. Por isso que a divindade vela de uma maneira sutil e não absoluta as nossas lembranças. Aí está a psicologia mostrando o déjà vu, o déjà senti, o déjà raconté, que são experiências que levam à conclusão a respeito da reencarnação. Porém, as experiências de regressão de memória não aconteceram somente a partir de 1975, com as notáveis pesquisas do grande psicólogo americano, o Dr. Maurice Netherton, de San Diego. Se nós evocarmos historicamente, em 1889, na Espanha, José María Colavida, chamado Kardec espanhol, realizava experiências, até 4 ou 5 regressões. Mais tarde, Bouvier, Marata, o conde Alberto de Gland de Rouchat realizaram experiências notáveis. E no ano de 1915, o conde Alberto de Rouchat publicou uma obra notável que se chama As Vidas Sucessivas. Estamos de pleno acordo com a terapia a vivências ou a existências passadas, principalmente quando o indivíduo é vítima de determinados transtornos. Não é uma caixa de Pandora que nos vai oferecer uma visão nítida do que nós fomos, mas que nos vai levar diretamente ao momento do trauma. E o bom psicoterapeuta, trabalhando naquele trauma do passado, anula as consequências do conflito de hoje. Divaldo, a imprensa vem dando destaque ultimamente a crianças de 4, 5 anos e que demonstram, em tão tenra idade, uma capacidade extraordinária para atividades que somente os adultos e muito bem treinados teriam capacidade de fazer, como, por exemplo, ser virtuosos em música, mesmo no conhecimento das ciências. Seria esse uma evidência, um fato comprovando a reencarnação? Indubitavelmente, é uma das evidências da reencarnação. O Dr. Ramendra Nath Banerjee teve a ocasião de estudar 112 crianças que recordavam de terem vivido antes. Também o Dr. Ian Stevenson, o neuropsiquiatra da Universidade de Virgínia, estudou 20 casos que sugerem a reencarnação. No Brasil, nós temos a alta honra do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que criou aqui em São Paulo o Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, haver sido considerado o maior estudioso de reencarnação em toda a história da humanidade. O seu instituto tem uma documentação das mais fartas. E essas crianças, porque ainda não estão totalmente reencarnadas, ainda parte está fora do organismo físico,
Quero dizer que o cérebro ainda não absorveu totalmente o espírito. As reminiscências são muito mais fáceis. Nós encontramos na matemática, na arte, Blaise Pascal, aos 2 anos interpretando até a 32ª equação de Euclides. Mozart, aos 6 anos, sendo apresentado à Rainha Maria Teresa em Schönbrunn, na Áustria, e um número incontável dessas crianças que demonstraram pela sua genialidade a evidência de uma vida anterior. Divaldo, a discussão em torno do tema reencarnação muitas vezes deixa o campo da racionalidade e acaba penetrando no campo da emotividade, da emoção. Evidentemente, porque por trás disso sempre tem os segmentos religiosos a favor ou contra. A ciência poderia de alguma forma, por ser neutra, poderia de alguma forma colocar luz sobre esse assunto. A ciência tem provas ou trabalhos que comprovem a existência da reencarnação? Nós deveríamos fazer uma diferenciação entre ciência e cientista. A ciência é neutra, é uma doutrina de investigação. Cada cientista, no entanto, chega às suas próprias conclusões, positivas ou negativas. Citamos Ramendra Nath Banerjee, parapsicólogo indiano. Citamos o Dr. Ian Stevenson, neuropsiquiatra da Universidade de Virgínia. Citamos o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Mas nós temos, por exemplo, o Dr. Brian Weiss, o notável psiquiatra que se fez célebre no Hospital Monte Sinai, em Miami Beach. As suas obras a respeito da reencarnação estão todas elas fundadas em fatos. Um grande número de cientistas que se vem devotando às experiências de regressão a vivências passadas, todos eles com uma larga folha de serviço na psicologia, na psiquiatria, na biologia, são unânimes em confirmar a existência da reencarnação. Então, cientistas afirmam, cientistas negam, e a ciência continua oferecendo campo para a investigação. E a tese da reencarnação, ela é definida da mesma forma por todas as doutrinas espiritualistas do mundo? Sem dúvida. Há uma ligeira diferença entre a visão reencarnacionista que nós adotamos, os esoteristas, os teosofistas, os espíritas e os hinduístas. Os hinduístas dizem que quando nós agimos mal, geramos um karma. Quando agimos bem, geramos um dharma. É que vale dizer que o karma nos impõe ao resgate doloroso e o dharma é uma conquista na direção divina. Allan Kardec optou por uma lei da física. Todo efeito provém de uma causa, logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. E estatuiu a lei de causa e efeito. Através da lei de causa e efeito, nós colhemos o que semeamos. Mas se a nossa sementeira foi negativa, podemos voltar a semear coisas nobres, e o bem que fizermos diminuirá o mal que fizemos. No conceito kármico, o indivíduo é compulsoriamente levado a resgatar, através da dor, aquilo de mal que ele causou para as demais criaturas. No entanto, numa visão genérica, todos os espiritualistas que adotam a conduta da reencarnação têm as mesmas convicções. Divaldo, em uma pergunta há pouco da Cláudia, você respondeu que justificou o porquê que Deus não nos permite ter acesso a outras encarnações. Mas assistindo também ao filme Minha Vida Noutra Vida, onde a protagonista, é um fato real, ela se recorda, tem lapsos, lembrando da outra encarnação. Por que então esse fato? Por que às vezes nós temos esses lapsos e lembramos de outras encarnações? Eu referi-me que era uma tênue cortina de esquecimento. Aqueles fatos mais marcantes, de tal maneira se imprimem no perispírito, que transfere para o nosso inconsciente individual profundo, que periodicamente eles ressumam do nosso inconsciente. Mágoas, ressentimentos, afetos, reencontros. E no caso em tela, a presença do marido que a maltratava, a perda do filho através da morte prematura no momento do parto, e também aquele outro filho que com ela viveu tão intimamente e deixou-lhe marcas profundas, que ressumavam naturalmente durante a existência. E durante a terapêutica de regressão a existências passadas, ela vai reviver exatamente o parto, vai reviver as cenas dolorosas com o marido. Por isso, então, essas lembranças, que eram muito sutis,
tornaram-se mais poderosas no processo terapêutico. Qualquer um de nós, através da meditação, da reflexão profunda, da oração e portadores de mediunidade, temos muitos flashes de nossas existências passadas, dentro do nosso nível e capacidade de entendê-las, porque a divindade não nos permitiria recordações traumatizantes, mas aquelas que nos impulsionassem para o bem e para o progresso. Divaldo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. É um grande prazer, Cláudia. Muito obrigada, Djair. Ao contrário, Cláudio, eu agradeço e a você também, Divaldo. Muito obrigado. Não seja por isso. O programa Transição chega ao fim. Hoje nós falamos sobre a reencarnação. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá!